Façam as contas. Dando continuidade para nós terminarmos essa primeira parte sobre polígonos, na nossa aula de hoje, nós vamos para a página 85 falar sobre os quadriláteros, tá bom? Com o auxílio de uma régua, no número 1, e o canto de uma folha retangular, identifique algumas características comuns dos quadriláteros representados abaixo e forme 2 ou mais grupos de acordo com essas características. Olha só, nós vamos formar 2 grupos. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma régua e uma folha de papel. Nessa folha de papel, nós vamos montar grupos, certo? Grupos, por exemplo, que tenham lados paralelos iguais e 4 ângulos retos. Por exemplo, grupos que têm 4 lados de medidas diferentes. Todos os lados são diferentes. Certo? Aí vocês vão montando aí os grupos e depois vocês vão responder. Qual foi o critério usado para formar os grupos? O que foi que vocês pensaram na hora de separar esses quadriláteros em grupos? Número 2. Veja como Sandra separou os quadriláteros da atividade 1 em 3 grupos e responda às questões. Grupo A, ela botou um quadrado, ela botou um retângulo, ela botou um losango e ela botou um trapézio pequeno. Grupo B, ela botou um trapézio, as duas formas de trapézio. E no grupo C, ela botou 2 quadriláteros diferentes, certo? Sem lados iguais. Letra A. Em grupo, cada quadrilátero tem 2 pares de lados paralelos. Letra B. Em grupo, cada quadrilátero tem apenas um par de lado paralelo. Letra C. No grupo C, cada polígono tem quantos pares de lados paralelos? Quantos estão retinhos aí, paralelos? Aí nós vamos para a página 86. Na página 86, nós temos o seguinte. Leia as explicações de Marisa e Leandro. Um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos é chamado de trapézio. Um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos é chamado de paralelogramo. Agora, observe novamente os grupos de figuras da atividade 2 que Sandra separou e identifique o grupo dos trapézios e o grupo dos paralelogramos. Vocês vão voltar para o número 2 e vão me dizer qual desses aí é paralelo e qual desses aí é trapézio, certo? É isso que vocês vão dizer. Vocês só vão dizer, grupo tal é paralelogramos, grupo tal são os trapézios. Número 4. Desenhe os seguintes quadriláteros na malha quadricular da ACI. Vocês vão desenhar um trapézio, um paralelogramo com 4 ângulos retos, e um quadrilátero que não tenha nenhum par de lados paralelos. Que não tenha nenhuma linha paralela. Número 5. Observe os paralelogramos representados a seguir e responda às questões. Nós temos aí um paralelogramo retângulo e um quadrado. 2 quadriláteros, tá? Então, letra A.
E eles têm em comum em relação aos ângulos. Os ângulos desses dois quadriláteros. O que eles têm de igual? Letra B. Qual é a diferença deles? Tem uma diferençazinha. Dando continuidade, na página 87, nós temos o número 6. Representações de paralelogramos são frequentes em objetos e construções do nosso dia a dia. Nós temos aqui um mosaico, em que as figuras laranja são os losangos. Certo? Nós temos aqui uma composição em quadriláteros no ano de 2017. Essa. Nós temos aí um prédio, as janelas desse prédio, de uma construção alemã, foi uma foto tirada em 2011, lembra retângulos. Nós temos também uma placa indicando a travessia em área escolar. Uma foto tirada no ano de 2017, na cidade de São Paulo, e a gente identifica um quadrado. Uma coisa interessante para a gente saber é que o quadrado, quando a gente inverte a posição dele, ele pode se tornar um losango pequenininho. Olha só. Nós temos aqui um quadrado. Não temos um quadrado, gente? Temos um quadrado. Se a gente inverter a posição dele, nós vamos ter um losango. Interessante, né? Então, aí diz assim, reúnam-se com um colega e conversem sobre como vocês poderiam descrever esses paralelogramos para uma pessoa que não os conheça. Dica: observem os lados e os ângulos dessas figuras. Se vocês fossem explicar esses paralelogramos para o pai e para a mãe de vocês, como é que vocês fariam? Anotem. Número 7, nós temos o seguinte. Observe na malha quadriculada ao lado o esquema e representa o caminho feito pelo cachorro de Edu em seu quintal. O cachorro partiu do ponto A em vermelho. Depois, seguiu o trajeto indicado pelas setas. Tem um pontinho vermelho aí marcando de onde o cachorrinho saiu. Aí, tem dizendo que o cachorrinho seguiu no número 8. Assim, depois assim no número 5, depois assim no número 8 de novo e depois assim no número 5 de novo. Então, vocês vão formar o caminho do cachorrinho, certo? Aí vocês vão dizer, o caminho que o cachorro de Edu fez tem o contorno de qual figura geométrica? É só a gente contar, olha só, ele andou 8 quadrinhos para frente, andou 5 quadrinhos para baixo, andou 8 quadrinhos voltando e 5 quadrinhos para cima. Qual é o formato desse quadrilátero aí, feito pelo cachorrinho de Edu passeando? Aí, na letra B, vocês vão modificar o trajeto do cachorrinho de Edu para que ele faça um contorno de um quadrado. Trace esse trajeto na malha e registre com setas. Aí, ele andou 8, desceu 5, andou mais 8 e subiu 5. Para formar um quadrado, quantos quadradinhos ele pode andar? Façam aí as contas e desenhem na malha. Lembrando que todas essas atividades vocês devem fotografar e mandar de volta no grupo da escola, pois toda a devolutiva de vocês é muito importante para mim. Finalmente, chegamos à página 88 para encerrarmos essa parte de
polígonos, falando sobre triângulos e quadriláteros. Número 8. Leia as explicações. O retângulo é um paralelogramo e tem os 4 ângulos retos. O losango é um paralelogramo e tem os 4 lados com a mesma medida. O quadrado é um paralelogramo e tem os 4 ângulos retos e 4 ângulos com a mesma medida. Letra A. Que tipos de paralelogramo têm os 4 ângulos retos? Desses 3 aí que foi falado, retângulo, quadrado e losango. Qual deles tem 4 lados, 4 ângulos retos? Letra B. Quais têm os 4 lados de uma mesma medida? Qual deles tem o mesmo lado medindo a mesma coisa? Dicas. Muitas dicas. E número 9, leiam e Margarida está dizendo e responda as questões. A figura que desenhei é um paralelogramo. Todos os lados dessa figura têm a mesma medida e ela não tem ângulos retos. A figura que Margarida desenhou é um quadrilátero. Olha só, ela desenhou um paralelogramo. Todos os lados desse paralelogramo têm a mesma figura, medem a mesma coisa, mas não possui ângulo reto. É um quadrilátero. Letra B. Essa figura é um retângulo. Por quê? Se sim, se ela for um retângulo, porque ela é um retângulo. E se ela não for um retângulo, porque ela não é um retângulo. Letra C. Essa figura pode ser um quadrado. E por quê? Se ela puder ser, se ela for um quadrado, vocês vão dizer porque ela é um quadrado. E se ela não for, vocês vão dizer porque ela não é. E na letra D, qual foi a figura que Margarida desenhou? Então, para responder essa questão número 9, vocês vão precisar desenhar, fazer alguns desenhos, certo? Vão fazer esses desenhos até descobrir que figura foi essa que Margarida desenhou. Então, pessoal, por hoje é só isso. Depois de amanhã temos mais. Depois de amanhã, aula de ciências. Eu espero vocês. E, por favor, lembrem, a devolutiva das atividades é muito importante para mim. Fiquem em casa. Beijo e abraço. Estou morrendo de saudade de vocês.